Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Bom dia nessa segunda-feira. Bom dia, meu amigo Juliano Tardelli, Débora, Isabelle, Cacá Guimarães. Bom dia, Lili, João Vitor, Grace, Natália, Eliane, Rosa. Bom dia, minha gente. Eu queria ainda compartilhar um pouco com vocês do que falei ontem sobre a importância de avaliarmos a nossa vida e os nossos comportamentos diante da vida que tivemos pregressa no passado. Estamos diretamente expostos, a decisões, comportamentos, influências de pessoas. E às vezes essas decisões e às vezes esses comportamentos, eles são carregados conosco durante mais tempo do que deveria. E isso faz com que a gente acabe deixando de ser quem a gente pode ser para ser aquilo que pessoas fizeram conosco, aquilo que nos marcaram. Mas nós somos verdadeiramente livres. Eu sempre falo do Amós, que é uma ferramenta incrível na nossa comunidade de fé, um encontro de cura e libertação. Quando você escuta isso, às vezes a pessoa pensa, é um encontro de libertação, de demônios. Na verdade, às vezes, eu preciso me libertar de mim mesmo. Eu preciso me libertar, são de pensamentos, de sentimentos e emoções que eu criei como cadeias existenciais para a minha vida. E às vezes, a gente, antes de ter um encontro com Deus, a gente... Desculpa. A gente precisa ter um encontro com a gente mesmo. Desculpa, gente. E foi o que aconteceu na vida de Ezequias. Ele foi influenciado, diretamente. Eu vou espirrar, gente. Horrível isso. Eu peguei o primeiro casaco que eu vi, e esse é novo, e aí ficou com cheiro. Ele foi influenciado diretamente por aquilo que o seu pai Acais havia feito na vida dele. Não no primeiro momento, mas no segundo momento. Ele conseguiu ressignificar a história dele. A história ele conseguiu dele, mas a relação dele com os filhos, ela foi refletida. Talvez você seguiu a sua vida, talvez você seguiu a sua história, mas de alguma forma você refletiu alguns comportamentos. Você reproduz, você traz junto com você alguns comportamentos de coisas que aconteceram na sua vida. Um exemplo positivo de alguém que conseguiu ressignificar na Bíblia foi José do Egito. José foi vendido pelos irmãos, José foi separado do amor do pai, foi lançado numa cova, foi vendido no mercado de escravos, foi colocado na casa de Potifar, foi injustiçado, depois foi colocado num cárcere, ficou 2 anos, ajudou o copeiro e o padeiro, foi esquecido lá. E quando Deus cumpriu o propósito na vida dele, quando nasceu os 2 filhos dele, Efraim e Manassés, ele resolveu ali ressignificar. E quer dizer, Deus me fez esquecer o tempo de sofrimento do passado. Isso quer dizer o nome de um filho dele. E o outro filho dele, Deus me fez prosperar numa terra estrangeira de sofrimento. Observe a capacidade diante de superação, de se marcar propriamente esse tempo, dizendo o que realmente se quer. A gente acaba percebendo que nós, de uma forma inconsciente, somos influenciados. E quando a gente, às vezes, se dá conta, caramba, eu não tinha percebido isso. É uma tomada de consciência. Ezequias, ele não percebeu. Ele não teve a capacidade de ressignificar a sua história. Por isso, ele não havia tido filhos ainda, provavelmente. E o texto diz que Isaías vai lá e fala para ele, olha, Deus manda dizer para você que essa doença que você tá, ela vai matar você. E você precisa colocar a sua casa em ordem.
Você precisa organizar essa bagunça que está a sua vida, o seu reinado. Você foi um excelente rei, fazendo reformas, adorando ao Senhor, mas a sua vida pessoal é uma vida de desordem. E você não está pensando em uma sucessão direta no dia em que você morrer. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá. Eu fiz essa pergunta ontem na igreja, eu quero fazer para você. Se Deus dissesse para você que você vai morrer, que você tem 30 dias de vida, 30, o que você faria? Em 30 dias dá para fazer muita coisa, né? Em 30 dias, 30 dias eu... Pensa aí, o que você faria? Você iria em lugares que você nunca foi? Você comeria comidas que você nunca comeu? Você compraria coisas que você não ia pagar mesmo, porque o cartão já ia vencer e você não ia pagar? Ou você iria focar em algo eterno, num legado na vida de pessoas que estão à sua volta, que depois da sua partida, você vai permanecer vivo, ecoando dentro delas? Observe que nós sempre estamos com o nosso olhar em coisas que o dinheiro pode comprar, em coisas que o dinheiro pode proporcionar. Mas na vida, o que realmente vai ficar marcado são coisas que o dinheiro não pode comprar. São coisas que vão além da matéria. E é isso que Deus queria chamar a atenção do rei Ezequias através de Isaías, dizendo: coloca a tua casa em ordem. E ele fez uma oração a Deus, e Deus mexeu na estrutura do universo para abençoar a vida desse camarada aqui. Ele não tinha nem saído do palácio, Isaías, quando Deus falou: volta lá que eu ouvi a oração. E eu quero dar mais 15 anos para ele. Eu quero dar uma segunda chance. Eu quero dar uma oportunidade. E se hoje, nessa segunda-feira, no dia 12 de agosto, Deus dissesse para você: olha, você está tendo uma nova chance. Por pior que tenha sido o seu passado, por pior que tenha sido a sua vida pregressa, por pior que tenha sido as relações que aconteceram na sua vida, você pode fazer diferente nas suas relações presentes hoje. Na sua relação com a sua esposa, por mais que o seu pai não tenha tido um casamento perfeito, por mais que você seja fruto de um litígio, de um divórcio, você pode fazer diferente. Você pode ter uma relação que inspire pessoas, que seja um exemplo na vida de pessoas com o seu cônjuge. Você pode ser o melhor pai para o seu filho, mesmo não tendo uma referência de pai. É isso que a gente vê aqui nessa história, quando ao invés de fazer aquilo que era certo, Ezequias resolveu curtir a vida adoidado e não colocar a casa dele em ordem. No final da sua vida, depois dos 15 anos, ele morreu e o seu filho, Manassés, assumiu no seu lugar. Manassés foi, sem sombra de dúvida, o pior rei. O pior. E assim, a culpa total é dele? Não. Em parte, a culpa é daquilo que ele recebeu e de não ter conseguido ressignificar. No primeiro momento, Manassés não pôde escolher que tipo de pai, que tipo de criação, que tipo de atenção, que tipo de depósito ele ia receber. Mas no segundo momento, ele pôde ressignificar e dizer: não é porque eu não recebi, não tive, que eu não vou fazer. Foi o que aconteceu com José. Diante de tudo de ruim que aconteceu na vida dele, quando ele esteve diante dos irmãos que traíram, que venderam, ele disse: olha, Deus transformou toda a maldade que vocês fizeram comigo em bondade. Então não chorem, não se desesperem e não pensem que existe raiva, ira, ódio, rancor no meu coração, porque Deus transformou todo esse sofrimento em coisas boas. É sobre isso a vida. Em todas as nossas relações, nós temos a oportunidade de carregar conosco sentimentos tóxicos, nocivos, nefastos, ou a gente decidir ressignificar a nossa vida. E você, o que você decide na sua vida diante do que você passou, diante do que você viveu? Será que você não tem se dado conta disso? De que você agora tem dado por Deus a caneta da sua existência para você escrever a sua história, a história da sua família, a história dos seus filhos. Nós somos especialistas em não querer resolver as coisas,
em evitar conversas difíceis. Como disse ontem também na igreja sobre Davi, que no final da sua vida passou para o seu filho problemas que ele não teve predisposição de resolver. Conversas difíceis na vida são inevitáveis, queridos. Todos os dias nós precisamos fazer coisas que não gostamos. Porque quem faz só o que gosta vive uma vida alienada. Vive uma vida somente de prazer pelo prazer. Mas nós, humanos que somos, meros mortais servos de Deus, entendemos que a vida é cíclica, que a vida é estacional, que assim como as estações do ano, tudo em algum momento vai passar. Por isso, por melhor que possa estar sendo a fase agora atual, uma hora vai passar. Ou por pior que possa estar sendo esse momento da sua vida, mais cedo ou mais tarde, também vai passar no nome de Jesus. A Bíblia é um livro, para mim, extraordinário, porque ela não esconde os erros dos seus personagens. Porque ela é um exemplo para nós daquilo que devemos fazer, mas também daquilo que não podemos fazer. Por isso, se você não teve referências na sua vida, se você não teve exemplos na sua casa, você pode olhar para a Bíblia e, a despeito dos erros e acertos desses homens, dizer: eu vou fazer assim. Alguém um dia disse que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Ele aprende naquilo que nós chamamos do erro e acerto. Ele erra e acerta e aprende. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. O sábio, ele diz: eu não preciso propriamente errar para aprender. Eu posso olhar à minha volta os erros de outras pessoas e, através disso, tirar uma lição e fazer a coisa certa. Então, a gente acaba percebendo que na vida, nós é que vamos escolher de que forma nós vamos viver, de que maneira nós vamos diretamente nos comportar diante daquilo que somos acometidos. Um dia eu disse na igreja que o ser humano, ele é um ser muito complexo. A mente humana, a alma humana, porque você não é esse corpo, você não é essa matéria. Isso daqui é um veículo que carrega você. A prova disso é que quando a morte chega, nós vamos num velório e lá nós estamos diante do corpo. E nós não podemos dizer que a pessoa está ali. Afinal, o que está ali diante dos nossos olhos é somente o corpo da pessoa. Por isso, você não é um corpo. Você não tem uma alma. A gente fica dizendo que nós temos uma alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Você tem um corpo. E esse corpo é um veículo que permite com que a gente possa se relacionar aqui. Somos seres espirituais. E a gente acaba percebendo que, por sermos uma alma, né, nós somos uma alma, e é nessa alma que fica registrado tudo o que acontece na nossa vida. E se você pegar a alma humana e tentar destrinchar ela e descobrir o que tem dentro da mente, dentro do âmago, dentro do ser humano, o que vai ter? Qual é o miolo? Qual é o centro? Qual é o segredo? Né? Assim como o abacate tem um caroço dentro. Não, na nossa alma não existe isso. A alma humana é como uma cebola que você vai descascando e tirando até chegar aquela parte branca, grossa, você vai tirando. E quando você chega no meio, não tem nada. Porque ela em si é constituída de camadas. De camadas. Assim como eu e você. Nós somos o quê? Nós somos essas camadas. E essas camadas são o quê? São as nossas relações. É aquilo que eu chamo de atravessamentos. São as relações que nos constituem. Familiares, de amizade, da vida existencial. Por isso, tudo está registrado exatamente nessas camadas. Quando nós nos despertamos para observar a nossa vida e o quanto de influência nós temos diante daquilo que aconteceu hoje interfere no nosso comportamento, a gente tem a oportunidade de dizer: opa, peraí, eu posso ser diferente, eu posso mudar os meus comportamentos, eu posso, mesmo não tendo exemplo, ser um exemplo, eu posso, mesmo não tendo, ser o quê? O que eu quiser ser. E a gente vê isso na vida de José, que não teve
mas foi um exemplo que ressignificou. Não recebeu amor, mas ainda assim deu amor. Não teve oportunidades, mas ainda assim, diante daquilo que apareceu diante dele, ele agarrou fortemente e entregou o seu melhor. Para Ezequias, lamentavelmente, a história não tem um final feliz, porque mesmo recebendo uma segunda chance, não fez aquilo que precisava ser feito. E você, que hoje está sendo despertado para ter uma oportunidade de fazer aquilo que é certo. Então, saia dessa live aqui, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Ame como nunca. Decida perdoar, porque quem não perdoa, morre sem chegar à morte. Ame intensamente, perdoe, porque Jesus disse que nós somos perdoados porque perdoamos. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo os meus devedores, como que eu vou reivindicar e receber um perdão da parte de Deus? Pessoas que não perdoam, elas vivem aprisionadas em cadeias existenciais. São pessoas que dormem e acordam pensando naquilo ou em quem fez o que fez. Decida liberar, decida abrir mão. Manassés não perdoou seu pai, Ezequias, e por isso quis fazer totalmente o oposto do que ele fez. Manassés, quando assumiu o reinado, diante de um abandono paterno, olha o que ele fez. Ele falou, eu vou fazer de tudo para ser diferente do meu pai. Então, se ele fez coisas boas diante do Senhor, eu vou fazer coisas mais. Eu vou ser profano, eu vou ser iracundo, eu vou ser nefasto, eu vou ser apóstata. Observe que Manassés não conseguiu ressignificar aquilo que o seu pai Isaías fez de mal para ele. Pense nisso e que possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus. Pai, aos exemplos da Tua palavra para nós, que podem mudar o rumo da história das nossas vidas, eu peço hoje que o Teu Espírito Santo possa convencer homens e mulheres que estão comigo nessa live ou que em algum momento vão assistir e dar a oportunidade a eles de ressignificar a história das suas vidas, mudar o presente e também o futuro diante de posicionamentos, diante de conversões, de mudanças de direções e de comportamento. Senhor, nos ajude, nos encoraje, nos fortaleça. Tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos aprender com os erros dos outros, para que não precisamos errar e pagar um preço para isso. Oramos com fé nessa segunda-feira, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos encha de graça e nos dê a paz. Excelente semana para todos nós. Valeu!